Muito bem, nós estamos aqui com o Dr. Leonardo Zibetti. Ele é médico especialista em neuroradiologia intervencionista. Você vai saber, então, o que significa essa atividade dentro da medicina, mas primeiramente eu gostaria que ele se apresentasse. Atualmente o doutor mora em Curitiba, mas está muito presente em Guarapuava. Seja bem-vindo aqui no programa, doutor. Muito obrigado, Márcio. Fico honrado e agradecido com a presença, nesse convite que você está me fazendo, e agradeço de verdade estar explicando esta área que quase ninguém conhece, né? Poucos médicos conhecem também, para a população e saber como é importante essa minha área, né? Bom, falando um pouquinho da sua profissão, se formou médico e depois foi para especialidades. Exatamente. Eu tenho uma formação em radiologia, né, no Rio de Janeiro, pelo Complexo Hospitalar de Niterói. Depois a gente ficou um pouco nos Estados Unidos, fazendo um Fellow Observer, né, na Medical University of South Carolina. E depois a gente fez a formação de Neuroradiologia Diagnóstica, Santa Casa de São Paulo. E depois a gente fez uma formação em Neuroradiologia Intervencionista pela USP, né, Hospital de Clínicas de São Paulo. E fizemos quase 2 anos de formação em Neuroradiologia Intervencionista na França também. Doutor Leonardo, uma pergunta que eu acho fundamental na sua área a respeito do AVC, que é hoje talvez o problema clínico que mais se mata em todo o Brasil. Então eu gostaria de que o senhor falasse um pouco a respeito do AVC, sintomas que a pessoa pode estar sentindo ou de repente ele vem de uma hora para outra, mas muitas pessoas hoje tem algum sintoma que pode lá na frente gerar um AVC. Exatamente, Márcio. Então, o que é o AVC? O famoso derrame, né? Popularmente conhecido como derrame. O AVC ele pode ser de 2 causas: o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico ele obstrui a passagem do sangue, ou seja, o sangue ele vai para o cérebro e ele é interrompido. E isso gera um problema, né, cerebral, que é o AVC isquêmico. Quando o AVC hemorrágico ocorre na verdade uma lesão do vaso, e esse vaso se rompe, fazendo com que haja sangue na cabeça. E isso ocorre de diversas formas possíveis, né, de diversas doenças possíveis. Mas, basicamente falando, os sintomas iniciais são o quê? Nós falamos que é o SAMU, que é aquela sigla, SAMU, né? Sorria quando há uma alteração no sorriso, a pessoa tem uma alteração, o sorriso ele fica irregular, assimétrico, né? A boca não mexe, a pessoa ela não consegue abraçar, ou seja, há uma dificuldade na parte muscular, a força da pessoa diminui, então não consegue nem dar um abraço. Música, né? Ou mensagem, a pessoa não consegue falar. Às vezes ela entende, mas não consegue se expressar. Então a fala também fica uma fala arrastada, uma fala que não é compreensível. Então quando isso ocorre, nós temos que ligar para o SAMU, ou seja, U de urgência, né? Agora, tem pessoas no histórico que a gente já acabou percebendo que não teve nenhum sintoma e teve AVC. Exatamente. Então, isso ocorre com doenças que a gente pode evitar que aconteça, né? Por exemplo, placas de gordura na carótida é um tipo de doença que ocorre e nós temos que preveni-las com exames menos invasivos, como Doppler de carótidas e vertebrais, e tendo uma obstrução um pouco mais significativa, nós podemos intervir nesse quadro, né, evitando com que essa pessoa tenha um AVC isquêmico. No caso de aneurismas cerebrais, que também é um outro tipo de doença que pode estar causando esse AVC hemorrágico, nós podemos detectar também através de exames como ressonância e tomografia, e intervindo de uma maneira precoce, sem que haja essa rotura do vaso, né? Agora, doutor, já eu falo a respeito da questão da identificação, então, desses sintomas e se tem cura, né, a pessoa que já passou por um AVC, qual é o tipo de tratamento. Antes eu gostaria só que o senhor mencionasse para a gente essa escolha, né, dentro da sua profissão, dentro dessa área,
porque o seu pai me parece que passou por um AVC. Exatamente. Isso aconteceu na minha vida de uma maneira trágica, né? O meu pai, ele teve um AVC quando eu estava no segundo período da faculdade. Eu não iria voltar para casa, acabei retornando para casa e identifiquei alguns sintomas, como eu acabei de mencionar, né? Ele estava com uma fala meio arrastada, ele tinha batido o retrovisor, coisa que ele não fazia do carro, e a gente ficou preocupado e levou ele para o hospital. Infelizmente, naquela época, não tinha os recursos que nós temos hoje, né, em tratar o AVC de uma maneira aguda, né? Então a gente identificou o quadro dele através de exames de imagem, tomografia, ressonância e tratamos com que ele tivesse um possível novo evento isquêmico, colocando uma molinha no pescoço, né, atrás da cabeça, que é o stent. Então hoje, graças a Deus, a gente teria um recurso para que ele tivesse a possibilidade de não ter tido os sintomas que ele acabou tendo, né? Graças a Deus ele ficou 13 anos com a gente e não faleceu disso, mas teve sequelas que ele poderia ter evitado se tivesse consultado com um profissional da neuroradiologia intervencionista, né? Bom, uma pergunta que o telespectador faz para a gente. Dor intensa na nuca pode ser um sintoma de um provável AVC? Olha, dor intensa na nuca geralmente é associada à pressão alta, né? Então a pressão alta, ela pode ser um dos fatores de risco que potencialize um AVC, né? Principalmente o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, quando há uma obstrução na passagem do sangue, há normalmente um aumento da pressão. Então a dor na nuca, sim, pode ser um sinal, né, de alerta para essas pessoas que têm um AVC isquêmico. Assim como aquela dor que a gente caracteriza como a pior dor de cabeça da vida, que é a dor em cefaleia de trovão, né? Uma dor que como se fosse uma martelada na cabeça e que provavelmente há uma rotura de um aneurisma ou de uma malformação vascular que sangrou o cérebro também. Doutor, é importante a pessoa identificar, então, alguns sintomas e procurar um médico, né? Principalmente no seu caso, a pessoa faz, então, a consulta para identificar que esses sintomas podem realmente estar ligados aí a um possível AVC. Exatamente. Então, o que seria o mais emergencial? A pessoa, quando tem um evento agudo, que a gente fala que é o ictus, né, que ocorre uma emergência médica, primeiramente ela tem que fazer o que eu expliquei, né, ligar para o SAMU e ir para um pronto atendimento, um pronto-socorro. A partir disso, teria que ter uma equipe, né, que identificasse esse AVC, acionasse a equipe médica da neurologia ou da neurocirurgia para que nos acionasse em seguida para fazer o procedimento, né, que teria que ser feito. Porém, isso pode ser evitado, né, como eu disse anteriormente, fazendo exames regulares, consultando com neurologistas, consultando com neurocirurgiões, né, e até mesmo com a gente, diretamente, para que a gente possa estar evitando que esse evento catastrófico aconteça, né, na vida das pessoas e seus familiares, né? E a radiologia, ela evoluiu muito nos últimos tempos e ela ajuda muito a fazer a detectação desses fatores. Exatamente, Márcio. Então, como é que a radiologia ela pode estar beneficiando essas pessoas? Exames básicos como Doppler de carótidas, né, e vertebrais, uma ressonância, que já é um exame um pouco mais complexo, mas que evita com que essa pessoa tenha uma radiação, né, e a gente consegue triar esses pacientes desta forma, né? Às vezes um paciente que tem um familiar que teve um AVC e que teve um derrame, seria interessante passar para um neurocirurgião, um neurologista ou um neurointervencionista para que a gente consiga detectar de forma precoce isso e evitar que tenha esse tipo de evento, né? Hemorrágico ou isquêmico, através desses exames de imagem que a gente consegue estar identificando de uma maneira rápida, né? Antes que tenha um problema. A pessoa que tem, por exemplo, pressão alta, ela tem que estar se monitorando. Qual seria o prazo dessa pessoa em estar fazendo um check-up? Eu fiz um check-up há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Qual seria o período ideal para a pessoa estar sempre fazendo, então, os seus exames para diagnosticar?
Ah, sim, Márcio. Isso é uma pergunta muito interessante e depende muito do quadro de cada pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa diabética, uma pessoa com pressão alta já reconhecida, uma pessoa com uma idade mais avançada ou até mesmo que tem algum outro problema de saúde, tem que fazer esses check-ups de uma maneira regular, né? Isso é muito relativo e varia muito de cada pessoa para cada caso. Mas o ideal é que uma pessoa faça um check-up pelo menos a cada ano, para que a gente consiga estar evitando que fatores de risco como diabetes, pressão alta, colesterol alto, né, o tabagismo mesmo falando, possa estar acarretando esse tipo de doença e complicando, né, para a gente conseguir ter, evitar, né, que tenha esse tipo de problema que é o AVC isquêmico. Uma outra pergunta de telespectador. Por que geralmente o AVC acaba provocando uma paralisia do lado esquerdo da pessoa? Olha, o lado esquerdo ele pode ocorrer com mais frequência, né? Mas também o lado direito pode ocorrer. Quando ocorre uma obstrução do sangue na passagem dos vasos sanguíneos, ocorre o quê? A passagem do sangue que vai mais do coração para cá, existe o primeiro vaso que vai para a cabeça é o lado direito, né? E quando ocorre uma obstrução do lado direito, o sintoma é do lado esquerdo, porque há uma inversão no cérebro, né? Quando ocorre uma obstrução do lado direito, há obstrução do lado esquerdo. É um sintoma do lado esquerdo, né? Mas pode ocorrer também do lado esquerdo, que vai para o lado direito a sintomatologia, né? Mas pela anatomia falando, né, propriamente dito, é mais fácil que ocorra do lado direito, fazendo um sintoma do lado esquerdo. Não sei se eu fui claro, mas é mais ou menos isso. Agora, também falando dessa questão de pessoas que já sofreram um AVC, ele de repente vai ter algumas dificuldades na sua mobilidade, vai ter algumas paralisias. Com o tempo, a fisioterapia pode ajudar, mas ele também tem que ter o acompanhamento do médico para tentar enxergar que alguns outros sintomas podem estar retornando e ele ter um novo AVC. Exatamente, Márcio. Então, além da gente recuperar esses sintomas que já tiveram essa causa, né, e muitas vezes é irreversível no AVC isquêmico, existe a possibilidade, né, desse paciente ter um novo episódio do AVC. E esse novo episódio do AVC pode ocorrer e a gente não sabe como evitar, né? O povo às vezes não sabe como lidar com isso. Então, um profissional como um neurologista, um neurocirurgião ou um neuroradiologista intervencionista pode estar monitorando essa pessoa, mesmo após um AVC, para que ela evite em ter um outro episódio. Que foi o caso do meu pai, por exemplo, que teve um AVC, foi irreversível, né? Mas a gente conseguiu intervir com que ele tivesse outros AVCs, né? E que identificando com exames, alterações clínicas, alterações laboratoriais, e a gente pode estar detectando isso de uma forma precoce. Então é por isso que o monitoramento com o especialista é muito importante também. Agora, existe assim, muitos comentários que quando a pessoa tem um AVC, se der um próximo, isso pode vir um pouco mais forte. Exatamente. Então se você tiver um alerta, né? Por exemplo, o que é um alerta? O alerta é quando a pessoa teve uma suspeita de AVC, a suspeita de derrame, e que muitas vezes a gente chama e caracteriza isso como um AIT, ou seja, um acidente isquêmico transitório. O acidente isquêmico transitório é quando a pessoa tem um suposto AVC, mas que ele se reverte em menos de 24 horas. Então, isso ocorre com uma forma de red flag, uma bandeira vermelha para a pessoa falar, olha, não está legal meu corpo, eu preciso procurar ajuda antes que venha uma coisa pior. E é daí que, quando a pessoa ignora este fato, que ocorre uma coisa pior, que provavelmente pode ser um AVC isquêmico definitivo, né? Então, é por isso que esse monitoramento, né, essa forma com que a pessoa deve lidar com os problemas não deve ser ignorada. Quando ocorre um problema, ela tem que ir atrás de ajuda, né? Doutor, para encerrar então essa sua participação aqui, queremos agradecer muito porque é extremamente fundamental que a gente fale do AVC, que é uma doença que vem matando em todo o Brasil e as pessoas quase não percebem que pode estar
à beira de um AVC, né? À beira de um derrame. Como diferenciar, então, o derrame de um ataque cardíaco? Olha, o derrame, ele tem aqueles sintomas que eu falei, né? Que é o AVC isquêmico. Então, o sorriso, ele está assimétrico, né? A pessoa perde uma força, ele não consegue falar direito, a visão pode ficar prejudicada. O infarto, no caso, o infarto ele é algo mais pontual, mas que também pode ser mascarado, né? A diferença entre o infarto e o AVC é que o AVC ele é muito discreto muitas vezes e a pessoa não consegue identificar de forma clara, e nem mesmo alguns médicos, né? O infarto ele tem aquela dor súbita no peito, que pode correr para o braço, pode correr para as costas, pode correr para o queixo, né? Pode correr para o estômago e muitas vezes ele é mais simples de ser identificado como o AVC, diferente do AVC, né? Eu queria agradecer então ao Dr. Leonardo Zibetti por estar aqui no nosso programa. Não dá tempo de falar muito, né? O nosso tempo é escasso, mas eu o convido para uma próxima oportunidade. E uma pessoa, de repente, que está nos acompanhando fala, puxa, eu preciso consultar aí com o Dr. Leonardo. O senhor hoje está atendendo aonde? Olha, eu atendo aqui em Guarapuava esporadicamente, né? Mas também atendo principalmente em Curitiba. Hoje eu atendo no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, né? Atuo lá nas quintas e nas sextas, trabalho no SUS lá, mas também trabalho no meu consultório particular no Hospital das Nações, em Curitiba. Se caso alguém tenha alguma dúvida, alguém queira consultar com a gente, nós temos um perfil no Instagram, que é o endovasculare_, né? E também pode estar consultando com os nossos colaboradores, né, que estão ali para auxiliar-nos em estar atendendo a população da melhor forma possível. E também pelo WhatsApp, que nós, durante todo o programa, colocamos aí no vídeo, né, mencionamos durante todo esse período, para que então você tenha acesso ao Dr. Leonardo e você possa tirar as suas dúvidas. Muito agradecido por ter vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Márcio. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou para um intervalinho e volto na sequência.